Eu sou Miriam Nery e a partir de agora você acompanha o meu, o seu, o nosso Sei Pensar a Bahia. A economia da China recuperou seus níveis de crescimento pré-pandemia, mas a expansão está perdendo força conforme as empresas enfrentam custos mais altos e gargalos de oferta. Novas infecções por Covid-19 em julho também levaram a novas restrições, prejudicando a produção industrial do país, já afetada pelo clima rigoroso no verão. A produção industrial da segunda maior economia do mundo cresceu 6,4% em julho sobre o mesmo período do ano anterior, mostraram dados da Agência Nacional de Estatísticas da China. As vendas no varejo aumentaram 8,5% em julho sobre o ano anterior, bem abaixo da expansão de 12,1% de junho. As vendas no varejo dos Estados Unidos tiveram queda de 1,1% em julho, na comparação com o mês anterior, segundo dados ajustados divulgados dia 17 pelo Departamento do Comércio. Na comparação anual, as vendas no varejo de julho tiveram crescimento de 13,3%. O Produto Interno Bruto, o PIB do Japão, cresceu 0,3% entre abril e junho na comparação com o trimestre anterior, de acordo com resultados oficiais preliminares que mostram que a economia do país resiste, apesar da crise sanitária. O crescimento evita que a terceira maior economia mundial entre em recessão técnica, termo utilizado quando um país tem resultado negativo durante 2 trimestres consecutivos. A economia japonesa registrou queda de 0,9% no primeiro trimestre do ano, de acordo com dados revisados. Agora vamos falar sobre um assunto preocupante: mercado de trabalho baiano, principalmente nesse período de pandemia. E para falar mais sobre este tema, eu convido o coordenador de pesquisas sociais, Guilhermo Etich, para falar sobre este assunto. Guilhermo, me diz uma coisa, como caracteriza o mercado de trabalho baiano? O mercado de trabalho baiano, ele possui uma população em idade ativa, ou seja, em idade de trabalhar, aquele pessoal com 14 anos ou mais, de cerca de 12,4 milhões de pessoas, né? E dessas pessoas, a força de trabalho, antigamente chamada de população economicamente ativa, tem 6,5 milhões de pessoas. E dessas pessoas que são da força de trabalho, 5,1 milhões estavam ocupadas nesse primeiro trimestre de 2021. 1,4 milhões estavam procurando emprego, que significa uma taxa de desemprego de 21,3%, que é uma das mais altas taxas da série histórica da PNAD contínua para a Bahia, que é a pesquisa do IBGE que revela esse dado. No entanto, essa taxa não incide de maneira igual entre homens e mulheres e entre a população branca e negra. A taxa de desemprego das mulheres foi de 26,3%, enquanto das mulheres negras é de 27,7% nesse primeiro trimestre. E a dos homens, 17,2%, bem abaixo da média geral, sendo que a dos homens negros é maior que a do geral dos homens, é 17,9%. Nesse mesmo período, ou seja, no primeiro trimestre de 2021, a taxa de informalidade no mercado de trabalho baiano foi 57%. Então, são 2,9 milhões de trabalhadores que não possuem um vínculo formal, seja regime de carteira assinada ou estatutário no setor público. E quanto aos setores de atividade econômica, 70% dos trabalhadores da Bahia se concentram em comércio e serviços, são 3,5 milhões de pessoas. A renda média do trabalhador baiano, que junta salários e rendimentos, foi de R$ 1.597, sendo que a renda do homem é um pouco maior, R$ 1.634, e a das mulheres um pouco menor, R$ 1.543. Já o homem branco, ele recebe em média R$ 2.211, enquanto a mulher branca recebe em média R$ 2.257. O homem negro recebe em média R$ 1.463, abaixo, portanto, da média geral, e a mulher negra menos ainda, R$ 1.379. Então, você percebe que é um mercado de trabalho que tem uma profunda desigualdade. A caracterização dele é a desigualdade e a informalidade.
Quais foram os trabalhadores que tiveram maior impacto, principalmente nesse período de pandemia? Se a gente analisar o ano de 2019 e comparar o último trimestre de 2019 com esse primeiro trimestre de 2021, a gente observa que 650 mil trabalhadores deixaram seus postos de trabalho. Os mais afetados foram os trabalhadores informais, que representam 450 mil desse grupo. As mulheres no grupo foram as mais impactadas, foram 273 mil mulheres que estavam na informalidade e perderam a sua ocupação. Predominando nesse grupo as trabalhadoras domésticas sem carteira. 108 mil trabalhadoras domésticas ficaram sem emprego. Quando a gente analisa a taxa de desemprego, comparando esse primeiro trimestre de 2020 com o primeiro de 2021, agora com o primeiro de 20 com o de 21, a taxa de desemprego que estava em 12,8% passou para 23,6%, quase dobrou, tá? Com a pandemia, as mulheres pretas também foram as que mais sofreram, com uma taxa de desemprego de 29,7%, que foi a maior taxa de desemprego de todos os grupos. Os setores de atividade econômica mais impactados foram comércio e serviços, que tiveram a redução da ocupação de 12,6%, com menos 501 mil trabalhadores. Quando a gente observa o recorte de gênero, tem uma concentração maior de mulheres em comércio e serviços. 85% delas estão nesses setores, né? Então, os homens são 56% nesses setores. Com o impacto da pandemia, 288 mil mulheres deixaram suas ocupações nesses setores. É uma redução de 14%. Já para os homens, a redução nessa ocupação foi de 12,3%, com 213 mil, um impacto menor na redução da ocupação nesses setores. Então, como eu falei, os setores mais impactados foram o comércio e serviços e foram as mulheres as mais impactadas com a pandemia, sobretudo do informal, e dentro do informal, as empregadas domésticas sem carteira assinada. A gente ainda está em um momento difícil de pandemia. Existe alguma expectativa de retomada desses setores que sofreram por causa da Covid? Olha, a economia brasileira e a economia baiana ainda enfrentam uma conjuntura bastante desfavorável, tá? Marcada por dificuldade em algumas atividades produtivas e também, claro, no emprego, né? Então, mesmo que o país não seja atingido por uma nova onda de contágio e mortalidade por conta do novo coronavírus e que o programa de imunização avance significativamente e que as novas cepas sejam contidas pela imunização de rebanho, a gente precisa compreender que o progresso econômico e a retomada do emprego e da renda não se darão de forma ampla, disseminada e veloz. Porque, apesar de ser um elemento determinante, o surto epidêmico da Covid no território brasileiro não foi a única causa da fragilização e deterioração da atividade econômica e da realidade social, porque o vírus atingiu o país com um mercado de trabalho já bastante precarizado, não só o Brasil, mas também a Bahia. Então, segundo os dados recentes que a CEI divulgou sobre o nível de atividade econômica do Estado no primeiro trimestre de 2021, em matéria de produto interno bruto, houve uma contração de 0,5% quando observado no mesmo período do ano anterior. Essa é a quarta queda seguida nessa base de comparação e reforça essa percepção de que há uma dificuldade que a economia baiana para se restabelecer. Então, esse primeiro trimestre evidenciou um novo agravamento da crise, que teve seu epicentro ali naqueles meses do segundo trimestre de 2020. Então, apesar de não ser generalizado, e apesar dessa pluralidade de setores que a Bahia tem, do agro, da extrativa, esse recuo do PIB voltou a retratar essa conjuntura delicada e preocupante. Então, apenas a atividade agropecuária parece não ter repercutido tantos efeitos, porque caminha para uma produção física de grãos semelhante à do ano passado, que vai ser um recorde, né? Porém, esse setor do agro, ele é o de mais baixo rendimento e também de mais alta informalidade. Por outro lado, a indústria, que é o oposto, é bastante formal e com altos rendimentos, passou a ser motivo de preocupação, porque passou a se revelar como uma atividade de maior debilidade, tem se contraído a indústria, né? De acordo com a informação da pesquisa industrial mensal do IBGE, a produção baiana acumulada de janeiro a março de 21 agora teve uma retração de quase 18%, frente ao mesmo montante produzido em 2020, emendando 12 quedas seguidas na base de comparação. Então, o decréscimo do ritmo produtivo, ele ocorreu na indústria de transformação, que regrediu 19%, né? E somente a indústria extrativa, da extração mineral, teve um pequeno avanço de 4,6% em relação ao trimestre anterior. Porém, a extrativa mineral
ela contrata muito pouca gente, né? Então, no acumulado de 12 meses, o quadro indicou um novo revés da atividade de fabricação, com a diminuição de 11,2% em relação ao igual período do ano anterior. E quando a gente vai falar em serviços, né, que é um dos setores que mais contrata, também está com retração. A pesquisa do IBGE mostrou isso quando a gente observa o primeiro trimestre de 21 comparado com o de 20, uma redução de quase 10% e a 22ª queda seguida, né? Então, no acumulado de 12 meses, a variação continuou negativa, com 15,6%. Então, os serviços também estão em queda. A atividade comercial, por sua vez, também em queda de 2,9%, né? No acumulado de 12 meses, a queda de 4,4%. Então, tudo isso faz com que a confiança do empresariado baiano, que é calculada pela SEI, ela ainda está muito fatigada, né? Ela está muito atrofiada. Ela, dentro do próprio trimestre, o comportamento deteriora dessa confiança tem uma trajetória de decrescimento que iniciou no mês de janeiro agora, deixando atrás um pequeno itinerário de recuperação do final do ano passado, né, que se iniciou em junho e foi até dezembro, com uma recuperação da confiança do empresariado. Então, em vista disso, a dinâmica de restabelecimento da confiança dos empresários do Estado parece que perdeu o fôlego ao longo do primeiro trimestre de 21, né, com pontuação negativa de menos 173, chegando a menos 287. Então, isso repercute num processo que aumenta a incerteza, né? Então, está sendo alimentado um viés de baixa, né, de pessimismo na confiança, que mostra uma inibição no movimento de resgate dessa retomada, né, iniciado no meio do ano passado, dessa retomada da confiança, e isso repercute, claro, na geração de empregos e na permanência desse desemprego e da inatividade, que são as pessoas que saíram para o mercado de trabalho e ainda não retornaram. Essa informação e outras podem ser encontradas no boletim de conjuntura do mercado de trabalho baiano, que está lá no site da SEI. Obrigada, Guilherme, pela participação aqui no nosso programa. Agora vamos falar de um assunto bem interessante. Você sabe o que é economia do mar? Para falar sobre isso, eu convido a economista da SEI, Lúcia Nascimento. A economia do mar está definida por Andréa Carvalho como as atividades econômicas que apresentam influência direta do mar, incluindo as que não têm o mar como matéria-prima, mas que são realizadas nas suas proximidades. A economia do mar depende da saúde e integridade do oceano e dos serviços por ele gerados. A Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, autarquia vinculada à Secretaria do Planejamento do Estado, lançou, em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente, a revista Bahia Análise e Dados Economia do Mar. A publicação inclui perspectivas diversas sobre a temática, mostra a economia como motor de interação humana com o oceano e retrata as estratégias de sobrevivência das populações nas zonas costeiras, traçando o perfil socioeconômico das comunidades de pescadores da Baía de Camamu, onde a atividade de pesca artesanal é a principal fonte de geração de renda, determinando particularidades da cultura do pescador, seus costumes, tradições, hábitos alimentares e o sentimento de pertencimento ao local. Sobre a pesca artesanal, no território de identidade litoral sul da Bahia, encontrou-se que a atividade não é agregadora de mão de obra. O baixo nível de renda gerado, somado ao esforço empreendido na atividade e ao nível de incerteza do resultado, não estimulam os mais jovens a participarem espontaneamente da prática pesqueira. A publicação descreve o mar, nas memórias e no cotidiano, através do trabalho das marisqueiras em Salbara. Fala-se de mulheres que têm o seu tempo demarcado pelo movimento das águas, na busca pelo alimento do corpo e da alma, vivências que produzem marcas nas mãos e no corpo. A revista expõe o potencial de prejuízos causados pela erosão costeira em Porto de Sauípe. Investiga a dinâmica costeira e processos erosivos entre Praia do Forte e Guarajuba. A análise, em função da densidade de ocupação
e da sensibilidade à erosão costeira, indicou que cerca de 85% da praia de Porto do Sauípe apresenta alto ou médio potencial de prejuízo econômico face à erosão. A publicação também avalia o espaço litorâneo de Salvador. Os resultados apontaram que a maioria das ações dos governos subnacionais na orla de Salvador não seguiu a política costeira nacional e contribuiu para a segregação socioespacial e para a organização desigual. A SEI agradece a todos os autores e a todos que ajudaram a realizar este trabalho. A revista pretende colaborar com o esforço de reconhecimento da importância do mar e, principalmente, do oceano. Obrigada, Lúcia Nascimento. Não saia daí, o Sei Pensar a Bahia. Volta já. Estamos de volta e agora veremos como anda o cenário econômico nacional. A economia brasileira registrou uma queda de 0,3% no segundo trimestre de 2021, em comparação ao período anterior, aponta o monitor do PIB divulgado na terça-feira 17 pela Fundação Getúlio Vargas. No contraste mensal, o mês de junho registra crescimento de 1,2% em relação a maio deste ano. Em relação ao mesmo período de 2020, o segundo trimestre de 2021 registra alta de 12,1%. A comparação entre junho do ano passado e deste ano, houve crescimento de 10,1%. Deve-se observar, porém, que foi o período de maior impacto da pandemia do coronavírus na economia brasileira. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, na comparação interanual, todas as atividades econômicas tiveram resultados positivos, exceto a agropecuária. O órgão enfatizou que foi dado destaque ao comparativo na série trimestral interanual, por apresentar menor volatilidade do que as taxas mensais e aquelas ajustadas sazonalmente, permitindo melhor compreensão da trajetória de seus componentes. E no nosso quadro Aprendendo com a C, nós vamos trazer um assunto bem bacana, territórios de identidade aqui no estado. Para falar sobre esse tema, eu convido o economista da SEI, Jadson Santana. Hoje, estamos aqui para aprender um pouco mais sobre a divisão territorial do estado da Bahia. Com o objetivo de identificar prioridades temáticas definidas a partir da realidade local, possibilitando o desenvolvimento equilibrado e sustentável entre as regiões, o estado da Bahia passou a reconhecer a existência de 27 territórios de identidade constituídos a partir da especificidade de cada região. Esses territórios foram desenvolvidos com base no sentimento de pertencimento, onde as comunidades, através de suas representações, foram convidadas a opinar. Atualmente, os territórios de identidade são regidos pela Lei Estadual número 13.468, de 2015. E hoje, a SEI apresenta para vocês o InfoTI. Trata-se de um dashboard de dados de natureza social e econômica dos 27 territórios de identidade da Bahia. O objetivo é disponibilizar um compêndio de informações que possibilitem a compreensão do perfil atual dos territórios de identidade da Bahia, subsidiando o poder público na tomada de decisão e a população com informações sobre o seu território. Nesta primeira divulgação, apresentamos o território metropolitano de Salvador, que é onde está a capital do estado. Com 4 milhões de habitantes em 2020 e 13 municípios, o território de identidade metropolitano de Salvador representa 26,3% da população total do estado da Bahia. O território também tem elevada concentração da atividade econômica do estado. De 2002 a 2018,
A participação do PIB do território no total da Bahia variou entre 40% e 50% da atividade econômica no estado. Nessa caracterização, o setor de comércio e serviços era o grande responsável com 72,9% do PIB do território no ano de 2018. Além desses dados econômicos, você também encontra dados sobre a oferta de serviços de saúde, como número de médicos, enfermeiros, cobertura de postos de saúde da família e hospitais presentes no território. Dados de matrículas e estabelecimentos educacionais também, além de frota de veículos, número de eleitores e dados sobre segurança pública, que são outras dimensões encontradas no InfoTI. Os próximos territórios de identidade serão divulgados durante a semana. Para ter acesso ao InfoTI Metropolitano de Salvador, basta acessar sei.ba.gov.br. Obrigada, Jadson. Agora vamos dar um giro pelo interior. E no Giro do Interior dessa semana, vamos falar sobre os impactos que a pandemia da Covid-19 vem provocando no setor de turismo, principalmente na Chapada Diamantina. Com o objetivo de amenizar os prejuízos dos empreendedores ligados ao setor, a Universidade Federal da Bahia, UFBA, em parceria com a Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia e a Secretaria Estadual do Turismo, criou o Hub Teleempreendedor. Para debater sobre essa nova ferramenta, foi realizado um congresso virtual com diversos acadêmicos. O Parque Nacional da Chapada Diamantina fica a 311 quilômetros de Salvador e tem paisagens para muitos cartões postais. Com a beleza natural exuberante, é composto por rios, afloramentos rochosos e cachoeiras de todos os tamanhos, o que atrai milhares de visitantes do mundo inteiro. Mas a pandemia da Covid-19 afastou boa parte dos turistas e gerou um grande prejuízo para a economia local. Bom, 95,1% observaram o encerramento de atividades de empresas parceiras, né? 94,5% dizem que o preço final do serviço foi reduzido, enquanto que mais de 95% têm tido dificuldade em elaborar os seus projetos. Diante desse cenário, a Universidade Federal da Bahia, em parceria com diversas instituições, criou desde o final do ano passado o Hub Teleempreendedor, com o objetivo de apoiar e facilitar as oportunidades de créditos, no intuito de impulsionar a retomada do turismo local. E a partir dessa primeira fase, haverá uma avaliação desses resultados, tá? Então, há uma possibilidade, de acordo com esses resultados e outros requisitos, que possa haver também uma expansão desse hub para o turismo na forma geral na Bahia. Tá? Uma terceira fase seria os setores industriais intensivo em conhecimento e, por final, os setores intensivo em capital. Veja que o hub se propõe aí, é uma proposta, nesse caso, nesse sentido ambiciosa, por tentar conectar esses empresários dispondo a fornecer. O diretor de estudos da SEI, Edgar Porto, salientou que o aumento na adesão ao cadastro dos prestadores de serviços turísticos, Cadastur, pelos empresários é um dos primeiros resultados positivos da iniciativa. A gente tem na Chapada, nós, logo no início do projeto, nós fizemos umas entrevistas com o pessoal da Chapada, os empresários, e nós vimos que eles tinham um pensamento muito claro, muito coerente, muito cuidadoso com a retomada. Eles não teriam pressa para fazer a retomada, não é? Eles queriam manter a imagem de uma Chapada com saúde, uma Chapada Diamantina preservada. Segundo a diretora de planejamento da Setur, hoje a Bahia contabiliza mais de 5.390 empresas regulares. Dessas, 387 são na zona turística da Chapada Diamantina. Ela falou ainda das ações que estão sendo desenvolvidas pela pasta para ajudar os empreendimentos da região. Entre elas, realização de pesquisa junto aos empresários, como eu disse, guias de turismo e investidores privados para medir os impactos da Covid-19 no setor do turismo e nortear o desenvolvimento de ações estratégicas com vistas à retomada do crescimento.
Nós sabemos a importância de mensurar, ou seja, para mensurar nós precisamos de indicadores, e esses indicadores serão pautados através de pesquisas. E agora vamos falar como está o desenvolvimento econômico baiano. Com base nos dados das pesquisas mensais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, referentes ao segundo trimestre e consolidando o primeiro semestre de 2021, analisados pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, os resultados mostraram uma recuperação no comércio varejista e serviços, diante do arrefecimento dos casos de Covid-19 e a consequente flexibilização das atividades econômicas ligadas aos dois setores. Enquanto que a indústria geral, extrativa e transformação sofreu os efeitos negativos do fechamento da indústria automotiva e da venda da refinaria Landulfo Alves. A safra de grãos, mais uma vez, teve a expectativa de bater novo recorde, o segundo consecutivo. A indústria geral apresentou resultados negativos no segundo trimestre e no primeiro semestre, com quedas de 11,8% e 15%, respectivamente. Em relação ao trimestre anterior, a indústria geral registrou retração de 18%, segunda queda seguida dessa base de recuperação. As vendas no comércio varejista, diante do processo gradual de flexibilização das atividades do setor, voltaram a crescer a partir de abril, registrando 3 meses sucessivos de expansão. O crescimento do segundo trimestre na comparação interanual foi de 9,2%, embora a base de comparação esteja muito abaixo devido à pandemia. No semestre, a taxa foi positiva, 10,6%, sendo o maior crescimento de vendas já registrado para o Estado no primeiro semestre em 11 anos, desde 2010. O ritmo de recuperação do setor fica evidente quando se compara o segundo trimestre com o anterior, com crescimento de 11,9%, ante uma queda de 10% no primeiro trimestre. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, em seu 11º levantamento, a produção de grãos na Bahia na safra 2020-2021 será de 10,4 milhões de toneladas, o que representa uma alta de 3,2% em relação ao ciclo 2019-2020. O ciclo atual terá o melhor desempenho da safra de grãos da série histórica da instituição. As perspectivas para os próximos meses ainda são de uma recuperação da atividade econômica, embora em ritmo mais modesto. Devido às incertezas políticas, o aumento dos juros, inflação elevada, risco hídrico e o elevado desemprego, associado à taxa modesta da população totalmente vacinada, bem como a ameaça da variante Delta, muito mais contagiosa, se espalha pelo Brasil. Pela base de comparação deprimida, o PIB do segundo trimestre em relação a 2020 deve registrar uma boa recuperação, que não será mais forte pelo desempenho negativo da indústria. A recuperação da economia baiana no segundo trimestre já começa a refletir em alguns indicadores do terceiro trimestre, com o indicador de confiança do empresariado baiano, o ICEB, índice que avalia as expectativas do setor produtivo do Estado, calculado pela SEI, marcou 101 pontos em julho. Aliás, trata-se do maior patamar de confiança desde o mês de março de 2020. Em relação a junho, o indicador cresceu menos 210 pontos e no mesmo mês do ano passado, menos 347 pontos. O governo federal arrecadou 38,8 milhões de reais com os leilões de 3 áreas portuárias nos portos de Santana, Fortaleza e Salvador, dia 13 deste mês. Os 3 terminais vão receber 106 milhões de reais em investimentos privados. A área do Porto de Salvador, por sua vez, foi arrendada por 32 milhões de reais para a Intermarítima, por 10 anos. O espaço será destinado à movimentação de carga geral, projeto ou containerização. Também recebeu lances da Martins Medeiros e da Wilson Sons.
O Sei Pensar a Bahia vai ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. E não esqueça, foi um prazer estar com você.